Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre a nota que o América Mineiro fez, já que a torcida do Vasco, apaixonada por si só, como ela não existe outra igual, estava mandando pix direto para um clube. Eles manifestaram, rejeitando essa contribuição, por assim dizer, da torcida do Vasco. A gente vai comentar sobre isso. Eu acho uma cara de pau do que eles estão falando, mas tudo bem. E vamos falar do elenco que viajou para o Rio Grande do Sul com um desfalque extremamente importante. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo e amanhã a bola rola. E como rola lá no Arena do Grêmio às 6h30 da noite, Grêmio e Vasco penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo extremamente importante. O Grêmio até um valor sentimental, já que é o último jogo do Luiz Soares com a camisa do Grêmio lá na casa deles. O Grêmio se despede do Campeonato Brasileiro fora. E o Vasco precisando da vitória, porque quem sabe vencendo, e o América Mineiro, que já está várias rodadas de antecedência rebaixado para a segunda divisão, venceu o Bahia. O Vasco já se livra do rebaixamento. Isso porque na última rodada, caso o Bahia vence seu jogo e o Vasco batendo aqui, eu só tenho vidro batendo aqui, perca para o Red Bull Bragantino, o Vasco vencendo o Grêmio chega a 45 pontos e no máximo que o Bahia chegaria era 44 pontos. Então, uma vitória amanhã seria fundamental para as pretensões do Gigante da Colina. Bom, e por isso, pela extremamente importância não só do jogo do Vasco contra o Grêmio, também no Bahia com o América Mineiro, é um jogo lá em Minas, América Mineiro e Bahia, que a torcida do Vasco começou a mandar pix para o América Mineiro, a fim de incentivar os jogadores do Coelho para conquistar esses 3 pontos para eles. Em termos de campeonato, não serve mais nada, já está matematicamente rebaixado, só tem apenas 21 pontos. Já é o último colocado da competição, vai encerrar o campeonato na última colocação. Mas é um incentivo, a chamada mala branca. E o América Mineiro fez uma nota sobre isso, inclusive tendo um repúdio essa atitude da torcida do Vasco. Veja a nota do América Mineiro. Bom, como aqui um canal de notícia e comentários sobre o Vasco, no nosso comentário eu digo que é uma hipocrisia do América Mineiro. Cadê a ética quando eles contrataram uma senhora condenado com homicídio culposo sem intenção de matar, que quando ele defendia o Botafogo, ele atropelou um casal de professores que morreram, desculpe, que morreram no atropelamento, não prestou socorro, foi condenado a 3 anos e 6 meses de cadeia e está por, como que eu vou dizer, ele tem um recurso que ainda será julgado e poderá inclusive converter essa condenação em assistências sociais, prestando cesta básica e tudo mais. Mas é um cara que está condenado
morte. Cadê a ética? David Vilar já teve passagem por racismo. Cadê a ética? Cadê a ética do América Mineiro quando contratou o Meia Pedrinho, que é acusado de agressão à mulher? Agora me vem me falar de ética. Não, não é só isso não. Eles já venderam o mando de campo, né? Já abriram mão do mando de campo para um time que estava lutando pelo título. Cadê a ética? Cadê a ética do presidente do América Mineiro e do volante deles que, quando o Maidana foi expulso por agredir o Vigete no Vasco, ele Vasco, né, América Mineiro e Vasco, lá no Horto, que o Vasco venceu com 1-0 o gol do Jair, que o Maidana deu um soco no Vigete, esqueceu da bola, foi em cima do Vigete, foi expulso. E eles vieram dizendo Operação Salva Vasco. Cadê a ética? É uma hipocrisia sem tamanho. Eu acho que eles deveriam falar que, mano, eu vou falar, a gente confia no nosso futebol, podemos vencer o Bahia, podem ficar despreocupados que a gente pode conseguir pelo nosso esforço. Agora, dizer com cheios de jogadores aí listados, inclusive com um atropelamento e morte, nem falar em ética, pelo amor de Deus. E o Vasco viajou para o Rio Grande do Sul, nessa hora já deve estar se encontrando na capital gaúcha, e o Vasco tem um desfoque extremamente importante. O zagueiro e volante, Medel, não se recuperou das dores na coxa, ele jogou no sacrifício, inclusive na derrota para o Corinthians por 4-2, e não viajou para o Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Sul. Ele ficou no Rio de Janeiro se tratando para se recuperar a tempo do jogo contra o Bragantino na última rodada, na quarta-feira. Com isso, a tendência é que a dupla de volantes seja o Léo, entre no lugar do chileno, que faça a dupla com o Maicon. E a outra dúvida é no meio de campo entre o Payet e o Marlon Gomes. O resto da equipe, a base é a mesma que foi derrotada pelo Corinthians na última rodada. O provável time do Vasco é o Jair, o Mita, Léo, Maicon e Lucas Pinto. Zé Gabriel, Jair, Paulinho Paula, Gabriel Peck, Payet ou Marlon Gomes e Jet. Deverão ser esses 11 que iniciarão jogando a partida amanhã no Rio Grande do Sul. Desde já estamos todos nervosos, imaginando o lance da partida. E será um jogo da Arena do Grêmio lotada. A torcida do Grêmio esgotou todos os ingressos para se despedir do Luiz Soares, e a do Vasco esgotou a parte dela, 10% só. Mas, mesmo sendo minoria, a torcida do Vasco vai cantar, vai tentar empurrar o time nos 90 minutos lá no Arena do Grêmio. Lembrando que o Vasco não venceu ainda no Grêmio, no Arena do Grêmio. A última vitória ocorreu quando o Grêmio ainda mandava os jogos para o Olímpico. Nessa não, a casa gremista, ainda o Vasco não venceu. Ano passado os dois subiram juntos, da Série B para a Série A. O Vasco perdeu para o Grêmio lá por 3-1. Inclusive o Vasco abriu o placar com o gol do Léo Matos. O Léo Matos hoje é uma espécie de estagiário do Paulo Brax.
E depois tomou a virada em um dos gols, inclusive, se não me engano, não me falta a memória, foi do Diego Souza, que nunca vou esquecer, eu esqueci de quem chutou a bola, mas nunca vou esquecer da posição do Thiago Rodrigues, que era o goleiro titular. Chutou a bola, desviou e foi caminhando lentamente para o gol. O Thiago tinha pulado para um lado oposto e com desvio foi para o gol do outro lado, mas ela estava indo tão lentamente que dava tempo dele se levantar e se recuperar. E ele não conseguiu sequer se levantar. Eu nunca vou esquecer desse gol. O Thiago Rodrigues parece que nem é titular nessa campanha vitoriosa do Vitória da Bahia, não foi titular. O Vitória subiu para a elite do futebol brasileiro, inclusive o Juventude do Nenê. O Nenê que estava apalavrado em virar dirigente, ia encerrar a carreira esse ano e virar dirigente do Vasco no ano que vem. Parece que não vai acontecer, a tendência é que ele renove o contrato com o Juventude, mas foi um jogo que ficou marcado por essa falha do Thiago Rodrigues. Inclusive eu lembro que ele começou o primeiro semestre muito bem, tinha característica que poderia virar ídolo, mas depois decaiu. Mas deu tudo certo, que a subida aconteceu e hoje tem esse jogo decisivo lá em Porto Alegre. Então é isso, galera. Até amanhã com o pré-jogo Vasco e Grêmio. Depois a gente vai fazer a análise da escalação do Vasco quando ela sair. Depois a gente vai fazer a análise da partida. Depois a gente vai fazer a coletiva do Amon Dias. E se rolar lá também a zona mista, a gente vai repercutir. Então, até amanhã com todas as emoções de Grêmio e Vasco.